Bom dia a todas e a todos. Nós vamos dar início a esta audiência pública, que é uma audiência pública conjunta da Comissão Permanente de Economia, Indústria e Comércio e também da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Varejista do Rio de Janeiro. Portanto, ambas as instâncias, tanto a Comissão Permanente quanto a Frente Parlamentar, se articularam para a realização desta audiência pública em torno do projeto de lei número 2265 de 2016, de autoria do deputado Geraldo Pudim, projeto este que tem como ementa o seguinte texto: altera o artigo 1º e parágrafo único da lei número 3.244, de 6 de setembro de 99, que impede, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a inclusão de consumidores em cadastros, bancos de dados, fichas ou registros de inadimplentes, sem que haja prévia comunicação ao consumidor. Quero ressaltar que esta audiência pública tem muito a ver com uma série de contatos que foram estabelecidos desde que este projeto foi protocolado por setores relacionados ao campo do varejo, que demonstraram preocupação com o andamento da matéria nos termos em que atualmente ela se encontra. Além disso, deputados que integram a frente parlamentar, especialmente a deputada Ana Paula Rechuão, o deputado Carlos Osório e eu mesmo, de saída, percebemos a importância de aprofundarmos um pouco mais esse debate. O deputado Carlos Osório também fez um ofício específico à Comissão de Economia, solicitando uma audiência, e nós, percebendo a importância da matéria e a necessidade de fazer essa audiência o mais brevemente possível, marcamos logo hoje, que a demanda foi formalizada na semana passada, porque já imaginávamos que o projeto seria recolocado na pauta ainda nesta semana. Ele já esteve na pauta, já esteve na ordem do dia, mas foi numa sessão que acabou caindo por falta de quórum. Portanto, os vários projetos, inclusive estes que estavam naquela ordem do dia, não prosperaram. Mas ele retorna à pauta desta semana e, consequentemente, é importante fazermos audiência previamente ao seu retorno à ordem do dia, para que a gente possa colher desta audiência subsídios com o objetivo de, enfim, aperfeiçoar a matéria, aperfeiçoar o projeto. Então, feito aqui esse registro, inclusive, Carlos Osório estava ao telefone do ofício protocolado pelo mandato de Vossa Excelência à Comissão de Economia, além dos contatos que nós fizemos com os setores do campo do varejo. Portanto, o objetivo desta audiência é ouvir aqueles que quiserem se inscrever, intervir sobre o projeto. Lembramos que é um projeto análogo, na verdade, uma lei análoga no Estado de São Paulo, que tem produzido debates acalorados, eu diria, sobre a sua efetividade, sobre os seus alcances e limites. É disso que vamos tratar um pouco hoje aqui nesta audiência. Eu quero registrar a presença entre nós também do deputado Dr. Giulianelli, que é membro, inclusive membro fundador da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Varejista, aqui da Assembleia. Quero registrar ainda as presenças do senhor Nathan Schipper, representando aqui a FEComércio, obrigado por sua presença. Senhor Jair Francisco Lopes, representando a Federação das CDLs do Rio de Janeiro, obrigado pela presença. Um abraço que a gente transmite aqui ao Marcelo Mérida, nosso querido amigo. Presença também de Vander Nagata, que é diretor da Associação Nacional dos Birôs de Crédito, agradeço a presença. Senhor Carlos Monjardim, representando o SPC Brasil, também entre nós, quero agradecer a presença e registrar também as presenças de Caroline Pereira, representando o CNDL, Cíntia Miranda, a NBC, Emerson Gama, Vanderlei Silva e André Balbalho, eu acho que é isso, se eu não me engano na pronúncia aqui, da CDL aqui da cidade do Rio de Janeiro, CDL Carioca,
e também André Felício Gueter, Djalma de Paula e Luiz Calixto Goulart, me parece, todos aqui, esses últimos da CDL de Rio Bonito, cujas presenças também agradeço. Então, eu queria propor a seguinte dinâmica. Eu vou pedir ao deputado Osório e ao deputado Julianelli que façam uma breve saudação inicial, para em seguida passarmos a palavra a 3 oradores que estão previamente inscritos, sem prejuízo de novas inscrições, enquanto estivermos em audiência, para quem quiser também se pronunciar. Mas eu já tive 3 prévias inscrições, que são, nesta ordem, o senhor Jair Francisco Lopes, em seguida o senhor Vander Nagata e, em terceiro lugar, o senhor Carlos Monjardim. Lembrando que nós temos um limite para a ocupação desta sala. Eu já registrei, obrigado. A ocupação desta sala, porque teremos em seguida, logo em seguida, uma nova audiência. Então, trabalhamos com teto de 12 horas, meio-dia, para terminarmos esta audiência. Portanto, sem mais delongas, eu passo a palavra inicialmente ao deputado Carlos Osório, que é o vice-presidente da Comissão de Economia, e também ele integrante e fundador da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Varejista. Deputado Carlos Osório. Muito obrigado. Eu queria saudar o deputado Valdec Carneiro, que preside essa audiência de grande importância conjunta, a audiência da nossa Comissão de Economia, Indústria e Comércio, aqui da Assembleia Legislativa, e também da Frente Parlamentar em Defesa do Comércio Varejista. Eu requeri à presidência da Comissão de Economia, da qual eu sou vice-presidente, a realização dessa audiência pública pela preocupação que chegou a todos nós com relação a um projeto de lei que tramita nessa casa, que diz respeito exatamente à possibilidade de operação do comércio no estado do Rio de Janeiro. Essa audiência pública, acredito, o senhor presidente, deputado Valdec Carneiro, o senhor membro da comissão e também da Frente Parlamentar, deputado Dr. Julianelli, será de extrema importância para que nós possamos ouvir diretamente daqueles que representam no nosso estado o comércio varejista, que temos que lembrar, é a maior fonte de empregos no estado do Rio de Janeiro, e suas preocupações com relação a esse projeto de lei. Quando o projeto de lei veio à pauta, isso imediatamente despertou uma grande preocupação de diversos parlamentares. Eu apresentei emendas a esse projeto de lei, porque nós entendemos que, da maneira com que está, se esse projeto de lei for aprovado, decretará a liquidação do varejo no estado do Rio de Janeiro. E nós, infelizmente, estaremos repetindo um péssimo exemplo dado pelo estado de São Paulo, que aprovou uma lei similar com graves prejuízos ao comércio varejista local e agora está tentando voltar atrás. Por isso, agradeço muito ao presidente da comissão e presidente da Frente Parlamentar, que nos lidera nesse tema, Valdec Carneiro, pela rapidez na acolhida da marcação dessa audiência pública, por minha proposição. E o nosso objetivo aqui, saudando e agradecendo a presença de todos, é ouvir e compreender os riscos que estão sobre o varejo, se caso esse projeto de lei seja aprovado da forma original, para que, a partir dessa audiência pública, nós possamos preparar um substitutivo, corrigir o projeto e evitar que efeitos danosos se recaiam sobre o varejo. E, para encerrar, todos nós sabemos da gravíssima crise econômica, social, ética e moral que vive o Rio de Janeiro. E nós não temos nenhuma alternativa de sonhar em iniciar uma saída de crise sem a retomada da nossa economia. E não é possível, e nós não permitiremos, e a Frente Parlamentar do Comércio Varejista certamente não permitirá, que essa Casa de Leis passe uma iniciativa que prejudique o comércio, que, em vez de gerar emprego, gere desemprego e que atrapalhe quem quer investir e empreender no nosso estado. Por isso, obrigado pela presença de todos e acompanharemos os debates com muita atenção para que possamos sair dessa audiência pública com uma questão fechada, uma opinião formada e que possamos cumprir o nosso papel, que é de defender o emprego, a renda e a retomada da economia do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente Valdec Carneiro, e muito obrigado à presença de todos. Obrigado, deputado Osório. Passa a palavra para uma saudação inicial ao deputado Dr. Julianelli, não sem antes anunciar que o senhor Natan, além de presença registrada, também fará uso da palavra em quarto lugar. Deputado Dr. Julianelli. Bom dia, presidente, deputado Osório, senhoras e senhores convidados. Dizer da importância dessa audiência, reforçar a importância dessa audiência, como foi dito pelo deputado Carlos Osório, e fazer um breve relato do que aconteceu.
nós tivemos a entrada, a inclusão em pauta, e o Marcelo Mérida passou um zap dizendo que não era interesse do comércio e a conta dos interesses do comércio. E aí, até então, já começando a sessão, e houve a necessidade de protocolar uma emenda que mudava simplesmente os prazos com o objetivo de retirar o projeto da votação de pauta. Por quê? Porque um projeto dessa importância era essencial que fosse discutido com os interessados. E, da minha parte, entendo perfeitamente a importância do comércio, principalmente nesse momento de grave crise econômica, como bem foi dito aqui. Nós sabemos que o comércio, além de gerar impostos, gera também empregos que são decisivos em qualquer instância da economia, mas principalmente naquelas instâncias que tratam da faixa mais pobre, mais baixa da população em termos econômicos. Nós sabemos também, o comércio varejista, nós sabemos também, senhor presidente, que é muito importante, dentro dessa casa, atender aos interesses do comércio. Isso é ponto pacificado. Mas é necessário também dizer a necessidade de buscar o equilíbrio. O equilíbrio entre o interesse do consumidor e o interesse do comércio, entendendo que nenhum vive sem o outro. Ambos estão intimamente relacionados e intimamente dependentes. Então, é importante que essa audiência também busque pensar no interesse daquele que consome os produtos vendidos pelo comércio e, como diz o mineiro, a virtude está no meio. E achar esse ponto de equilíbrio, eu penso, deveria ser o objetivo maior da nossa audiência pública, e tenho absoluta certeza, termino aqui minhas palavras, que é o interesse do comércio varejista, porque isso vem de encontro ao interesse da própria sociedade fluminense nesse momento de crise econômica que aflige a todos nós. Então, bem-vindos a todos, e eu elaborei também aqui essa emenda que foi feita por mim, senhor presidente, já foi colocada ali, buscou exclusivamente a retirada de pauta, será retirada, isso aí não é problema nenhum, já comuniquei ao pessoal que fez e trouxe aqui uma proposta de outra emenda, depois que ouvi a de vocês, saber também que, de repente, vamos estar caminhando na mesma direção, né, na busca desse equilíbrio necessário. Obrigado. Obrigado, deputado Dr. Giulianelli. Eu quero registrar também a presença de representações dos mandatos do deputado Luiz Martins, deputado Conte Bittencourt. Se tiver outros mandatos presentes, por favor, faça-se anunciar que eu farei o registro aqui. O senhor Abraão, também da CDL do Rio de Janeiro. Vejo aqui representação da CDL de Volta Redonda, André Maia. Obrigado pela presença. Enfim, várias representações. Eu queria, antes de passar a palavra ao nosso primeiro orador inscrito, como já anunciei, o senhor Jair Francisco Gomes, acrescentar um ou dois elementos que me parecem também importantes. Primeiro, que, como já percebemos, o PL em pauta busca alterar uma lei já em vigor, que é também de autoria do deputado Geraldo Pudim. Portanto, ele modifica diploma legal já em vigor no Estado do Rio de Janeiro. E o que o doutor Giulianelli mencionou, a meu ver, merece que seja repisado, seja pontuado, porque realmente, se por um lado, eu acho que todos aqui temos essa percepção, não é razoável que qualquer pessoa seja inscrito num cadastro inadimplente sem prévio conhecimento, sem prévio aviso, não é razoável. Por outro lado, a forma de alertar este consumidor não pode ser de sorte a prejudicar, não é, aqueles que empreendem, geram trabalho e geram renda. Então, é esse ponto que nós temos que equacionar, né? Então, quero fazer esse registro da importância da matéria em si mesma. E outra coisa que eu acho que também é importante, o Osório voltou aqui, teve que atender um telefonema urgente.
Pessoal, esta tem sido uma prática da Comissão de Economia. Nenhum projeto de lei que verse sobre qualquer setor da economia fluminense e que mereça maior discussão vai entrar na pauta assim correndo, porque o processo legislativo não é um pique, não é a brincadeira de quem chega mais rápido. É muito sério, legislar é coisa muito séria, muito grave, pode ter repercussões, por vezes assim, imprevisíveis, não é? Portanto, eu quero aqui renovar, não é anunciar, mas é renovar um compromisso que tem sido da Comissão de Economia nesses últimos 3 anos, não é? Todas as vezes que matérias que dizem respeito a qualquer atividade econômica do Estado e que possam suscitar polêmica, interrogações, dúvidas, a Comissão de Economia fará audiência pública, intervirá para que saia da pauta, porque a gente precisa alargar os processos de construção das leis nesse Estado, né? Me espanta muito que projetos de lei sérios, complexos, seja de iniciativa de parlamentares, sejam oriundos de mensagem do Poder Executivo, simplesmente adentrem a pauta, senhor Natan, de uma hora para outra, né? sem nenhum estudo prévio, muitas vezes sem sequer as comissões permanentes afetas ao tema sejam acionadas, porque todos aqui sabemos, não precisa ser parlamentar para saber disso, não é no plenário que se faz o essencial do debate. Imagina, o plenário é o local de posições políticas, slogans, palavra de ordem, enfim, tem o seu lugar e é muito importante. Mas é nas comissões permanentes temáticas que é possível fazer uma análise mais acurada, mais verticalizada do conteúdo das matérias. Portanto, eu quero aqui apenas dizer, deputado Osório, que esta tem sido uma prática da Comissão de Economia e que Vossa Excelência tem ajudado a construir desde que assumiu uma cadeira nessa comissão, inclusive como vice-presidente, mas é muito importante registrar, não só para o setor do varejo, mas para qualquer outro setor da economia. Nossa audiência está sendo transmitida pela TV Alerj. Nenhum setor da economia do Estado será surpreendido por um projeto de lei, né, sem que a Comissão de Economia tente, pelo menos, intervir para alargar e aprofundar o debate, porque isso sim é fazer de maneira séria e responsável o processo legislativo. Quero aqui registrar também a presença de representação do mandato da deputada Ana Paula Rechuan, que é também, como já citei aqui, membro e fundadora da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Varejista. Bom, feitas essas considerações iniciais, agradecendo mais uma vez a presença de todas e todos, eu passo a palavra para a sua intervenção ao senhor Jair Francisco Gomes, vice-presidente da Federação das CDLs do Rio de Janeiro. Por favor. Muito bom dia, meu nobre deputado Valdec Carneiro, deputado Carlos Osório, deputado doutor Julianelli. Quero cumprimentar também todas as outras entidades aqui representadas. Faço isso na pessoa do Natan, representando aqui a FEComércio. A nossa preocupação muito grande de todo o varejo do Estado do Rio de Janeiro tem sido na recuperação da economia. Essa é a tônica, é isso que nós temos discutido em todos os eventos, em todas as discussões. E, de repente, nós nos deparamos com esse projeto de lei, de uma lei que, desde 99, que já sofreu alteração em 2003, depois, em 2013, essa alteração. A gente tem o varejo, a liderança do varejo do Estado do Rio, tem ido em diversas cidades, procurando forma, preocupado em recuperar a economia do Estado, porque ela atinge a cada um de nós, com certeza que empregamos, que geramos renda e tudo isso. Nesse fim de ano, conforme todos os outros, o movimento lojista tem feito sempre aquelas campanhas de recuperação de crédito. E agora, então, ao deparar com essa situação, nós encontramos um espaço muito grande, uma divergência é grande, porque você acaba igualando o consumidor, que precisa de comprar, né, para adquirir o seu crédito, com aquele inadimplente, né, e acaba colocando dentro do mesmo barco. E a gente precisa saber que o inadimplente, ele é o inadimplente se, porventura, com a carta simples que ele recebe, ou com a outra, se ele não receber a de AR, que vai ser procurado, entrega aqui, não acha, volta no outro dia, não acha, no domingo não entrega, ele acaba caindo no protesto, indo para cartório, tornando-se muito mais viável. Essa lei, foi dito aqui, que só existe no Estado de São Paulo. Portanto, hoje mesmo está discutindo na Assembleia do Estado de São Paulo um projeto
de uma emenda mandada pelo doutor Geraldo Alckmin, o governador do estado de São Paulo. E eu vou só ler um texto rapidamente. São Paulo é o único estado da federação que possui essa legislação. Na verdade, é o único. Mas o governador Geraldo Alckmin, percebendo os malefícios da lei, encaminhou a PL 84/16 em urgência para a revisão dessa situação, instituindo carta simples novamente, voltando de fato o que é no estado do Rio hoje. Processo já consolidado há mais de 30 anos no estrito cumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Da mesma forma, estados como Amazonas, Mato Grosso, reverteram a lei do AER, após verificarem efeitos lesivos da economia e para o consumidor. Outros 10 estados já rejeitaram ou vetaram a matéria idêntica à PL 2265/16. Com isso, eu quero dizer que é impossível que apenas um estado nós vamos dificultar a caminhada, quando a nossa visão, a nossa preocupação hoje é buscar fazer com que a economia do estado do Rio de Janeiro cresça, que o varejo não pereça mais. Se nós olharmos as vendas do comércio, eu quero falar no linguajar muito comum, e fazer os comparativos, era muito comum se comparar os institutos de pesquisa, que você, esse mês eu vou vender o que vendeu o mês do ano passado. Não, nós já estamos comparando com 4, 5 anos atrás. Eu estou vendendo o que eu vendia 4, 5 anos atrás. Quer dizer, essas preocupações é que tem que ser a tônica do varejo da nossa preocupação, e não esse projeto de lei que vem trazer as nossas dificuldades. E eu não quero usar assim, o termo mal pagador, mas o inadimplente é preciso entender que, se ele quiser, procure rápido. Nós temos hoje tantos meios também de comunicar, deputado, com aquele que é inadimplente ou se tornou inadimplente. Acho que o crédito é a única saída para o crescimento da economia do estado do Rio de Janeiro, é o crédito. Se olharmos cartões de crédito, todo mundo está endividado, na sua maioria, todos endividados. A moeda não circula, o dinheiro não circula. Então, é o crédito que nós precisamos de recuperar, dar condições de crédito às pessoas, tanto o comerciante como o consumidor, para que nós possamos, então, ver, de fato, a economia crescer no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado, senhor Jair Francisco Gomes, por sua intervenção e pelas preocupações que traz em relação ao projeto que está sendo debatido aqui nesta audiência, particularmente em relação ao que propõe o projeto sobre a correspondência ser feita através de aviso de recebimento. Essa é a preocupação que me parece ser central em relação ao processo de correspondência, de aviso, de alerta a esse consumidor dito inadimplente. Tem a palavra agora o senhor Wander Nagata, para a sua intervenção. Presidente, pela ordem. Quem presidente. pede? Doutor Giulianelli, pois não. Se os palestrantes pudessem abordar, na fala deles, Pois não. O que pensam de outros mecanismos associados à Carta Simples para a comunicação com os consumidores. Já estava até listando aqui alguns, mas enfim. Obrigado, doutor Giulianelli. Perfeito. Wander Nagata tem a palavra. Podemos abordar esse ponto. Bom dia, senhores nobres deputados e deputadas, presidente Waldeck, vice-presidente Osório, doutor Jonelli. Obrigado pela atenção, obrigado pela presença. Eu sou o Wander Nagata, diretor da NBC. Eu gostaria primeiro já de começar a reforçar algumas palavras do doutor Jair, da vice-presidente da CNDL aqui do Rio de Janeiro, onde ele diz claramente que hoje nós já comunicamos. Hoje, para que não haja nenhuma dúvida em relação a isso, o consumidor hoje já é comunicado, há 30 anos, na verdade, há 20 anos, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Ele recebe uma carta lacrada, uma carta muito discreta, que não cause nenhum embaraço, que proteja contra a privacidade dele. Esta carta ela já é enviada. Para os senhores terem uma ideia, já são enviados mais de 100 milhões de cartas por ano pelos birôs de crédito. Os birôs de crédito são um dos maiores, com certeza, clientes dos Correios hoje. E a Carta R, ela, como eu vou demonstrar aqui, ela tem trazido prejuízos incomensuráveis para os consumidores,
para as empresas de diversos portes, tanto os pequenos varejistas quanto as grandes empresas, assim como a economia do próprio Estado de São Paulo, né? Nós não gostaríamos de ver isso refletido no Rio de Janeiro, assim como já os deputados aqui colocaram, São Paulo está revendo isso, porque realmente não é uma lei que pegou, é uma lei que efetivamente tem números são gritantes, né, em relação ao seu fracasso. Eu gostaria apenas de começar com um slide só, dizendo quem que é a ANBC, né? A ANBC ela foi fundada em 2015, é a Associação Nacional dos Birôs de Crédito, né? Sem fins lucrativos. Ele vem a representar esse segmento, mas principalmente a promover o crescimento econômico no que depende ao desenvolvimento do crédito no país, que a gente sabe que é um dos principais motores da economia. Outro ponto é apoiar decisões de negócio de qualquer tipo de segmento ou porte de empresa, seja um pequeno varejista, seja o maior varejista do Brasil. E também, muito importante também, são os consumidores, a incentivar a educação financeira, prevenir o atual superendividamento tão presente no nosso país, de forma que possa fomentar ainda mais a nossa economia. Um dos pontos importantes, eu gostaria até de ressaltar uma frase do nosso presidente, que não existe nenhuma economia forte no mundo sem crédito. Não existe. E não existe um sistema de crédito forte, sem informações de credibilidade geridas por birôs sólidos, bem estabelecidos, né? Não existe confiança do mercado em conceder crédito sem informações confiáveis. E que existam birôs que façam a gestão disso com muita integridade, credibilidade e que também invistam fortemente em tecnologia e soluções, tanto para empresas quanto para consumidores. Dito isso, eu gostaria de passar aqui um minuto só, por favor. Eliane, estou achando que está faltando só alguns slides, senhores, aqui. Será que você pode ver a outra apresentação? Desculpa, posso pausar um pouquinho só para colocar a outra apresentação? Está com algum erro aqui. Obrigado, hein? Ajuda-me. Pode abaixar. A primeira, isso. A gente pode dar sequência, sim, sem prejuízo das informações, mas eu queria alertar sobre a redução drástica de informações disponíveis para as empresas em São Paulo, né? Em São Paulo, onde ocorreu hoje, a gente tem uma situação onde ocorreu 85% de redução nas informações que são hoje disponibilizadas nos bancos de dados, né? Essas informações, né, em função da Carta R, a partir do momento que houve a implementação dela em São Paulo, houve uma redução drástica, né? E eu vou mostrar os motivos pelos quais também houve essa redução, em função, obviamente, do custo do AR e também de sua ineficiência, né? Mas isso causa também um prejuízo muito grande para principalmente o comércio, por exemplo. Primeiro que ele não consegue reaver as dívidas, ele não consegue cobrar, negativar os consumidores, porque o custo da carta é extremamente elevado e ineficiente, né? E outro ponto é que, em função da falta de informação, hoje, para os senhores terem uma ideia da gravidade,
a cada 4 pessoas que deveriam apresentar algum tipo de anotação negativa, por exemplo, para quem está tomando uma decisão de vender ou não um produto, né, esta pessoa ela aparece como nada consta. Ela não consta absolutamente nada. E o comércio varejista está vendendo para 25% das pessoas que deveriam apresentar algum tipo de informação, não estão apresentando. Então isso vai causar, imagina, um grande prejuízo ao setor varejista. Por quê? Qual a consequência de a gente não ter 85% das informações no estado de São Paulo? Qual a consequência disso para a economia, para as empresas? Então, se a gente tem ali, por exemplo, uma aprovação de venda, por exemplo, de um varejista com vamos dizer, um falso nome limpo, né, de uma pessoa, é um nome não que a gente não gosta muito, mas utilizar esse nome apenas por efeito didático, né, o falso nome limpo, ele está vendendo para uma pessoa achando que nada consta com aquela pessoa, mas ela possui uma série de dívidas, né? Qual a consequência disso? A pessoa, obviamente, ela já está em situação de inadimplência, ela vai se tornar inadimplente, ela vai trazer prejuízo para esta empresa que está concedendo esse crédito. E, obviamente, essas empresas, como a gente tem visto, muitas delas fechando suas portas, porque acabam aprovando pessoas erradas, pessoas que ela não teria aprovado numa situação normal, e por consequência também, como por exemplo bancos e outras empresas, acabam aumentando os juros, acabam aumentando os preços, passando esse prejuízo, obviamente, novamente para o consumidor. Como os senhores sempre sabem, o consumidor ele sempre arca com o preço final das consequências, né, prejudiciais ao seu negócio. E os impactos são bastante óbvios, né? Os impactos, obviamente, é o aumento do desemprego por fechamento dos negócios, o aumento do custo para o consumidor e o prejuízo para a própria economia do Estado. Quando a gente olha a carta R, né, por que essa carta de aviso de recebimento ela é impraticável? Né? Principalmente por causa do custo, é um deles. Né? O custo, para se terem uma ideia, uma carta chega a custar R$10 para um varejista enviar. Né? Sendo que uma carta simples, como já é enviado, milhões delas, custam R$1,50. Então, isso já se torna bastante ineficaz o processo. A gente vai falar um pouco mais da ineficiência dela mais para frente. Mas imaginem que desde a aprovação dessa lei em São Paulo, nenhum varejista ou prestador de serviço aderiu a esta carta hoje. A redução drástica de 85% das informações, basicamente, quem negativa hoje são os bancos apenas. Apenas o setor financeiro, que tem, obviamente, mais recursos, tem mais capacidade, as dívidas são de maior valor, eles acabam enviando cartas AR para uma pequena parte daqueles devedores. Os varejistas hoje, eles têm que abrir mão de buscar recuperar as suas dívidas. Né? E, além do mais, na hora de conceder um crédito, de aprovar um crédito, ele está vendo parcialmente essas informações. Ele não está tendo acesso a toda a informação completa e, com isso, tomando cada vez mais prejuízo. Isso piora dia a dia. Todos os dias é cumulativo esse efeito, né? Até o momento em que não vai haver praticamente informação no banco de dados. Quando a gente olha o gráfico, ele é crescente, né? Essa falta de informação. Hoje, como eu disse, 1/4 dos consumidores que deveriam estar com o nome, né, constando alguma coisa, aparecem para o varejista como nada consta, absolutamente nada. Isso é um grande perigo. Outro ponto da ineficiência da carta R, né, é a sua ineficiência de 35%. O que a gente quer dizer com isso? Né? De cada 100 cartas que são enviadas hoje pelo sistema financeiro, por exemplo, que é o que se utiliza, a carta R, em 1/3 dessas cartas não é assinada pelo consumidor. Então, você imagina pagar R$10 por todas essas cartas e 1/3 também não é assinado. E não é assinado por motivos muito simples, né? Muito simples, muito intuitivos. Uma das perguntas é, né, como é que um trabalhador ele vai assinar uma carta, sendo que o correio só atende em horário comercial? Todo mundo trabalha, todo mundo está fora de casa. Como é que ele vai assinar essa carta? Esse já é um dos motivos pelo qual já existe uma grande recusa das assinaturas. Outro ponto é que o consumidor, alguns consumidores já começaram a notar que basta ele não assinar a carta, ele não vai ser negativado. Ele nunca vai poder constar no banco de dados. Senhores, o Brasil é o único, para ser mais exato, São Paulo
é o único local no mundo que utiliza a carta AR dessa natureza. Que o consumidor precisa assinar uma carta para ele se tornar inadimplente, vamos dizer assim, né? E com as redes sociais, com tudo que está aí disponível, né, com certeza os consumidores eles vão perceber isso muito rápido, né? É que eles não se atentaram ainda, mas essa informação vai acabar chegando. E isso vai ser extremamente prejudicial para a economia. E por último aqui, os próprios Correios, eles não entregam em determinadas áreas. A carta R, eles não entregam, eles não sobem o morro, enfim, tem algumas delimitações para a entrega de cartas. Então, já aí a gente tem um cerceamento bastante grande, né, porque é uma população que consome, mas sendo área de risco, os Correios, né, o Correio acaba não entrando e entregando essas cartas. Tá? Como eu disse, né, o consumidor hoje ele já é comunicado. Né? Os birôs eles seguem estritamente o que é definido pelo Código de Defesa do Consumidor há 20 anos. Há 20 anos vigora a lei, mais de 100 milhões de comunicados são enviados por ano. Portanto, né, quem nunca ouviu falar que, olha, o consumidor já recebeu uma cartinha do SPC, uma cartinha da Serasa, essas são as famosas comunicações. Né? Como eu disse, nós somos um dos maiores emissores de cartas nesse país. E assim, o processo ele é bastante simples, totalmente automatizado hoje, porque é algo muito tradicional no Brasil, é algo que funciona extremamente bem no Brasil. E isso a gente sabe, porque a NBC ela tem, obviamente, pelos birôs, tem comunicação com todos os birôs no mundo, né? Nós sabemos como que isso funciona. E os Correios prestam um serviço, obviamente, muito bom, né, na entrega das cartas. E também o sistema, né, de cadastro ele funciona muito bem. Ou seja, o credor ele envia os dados para o birô de crédito, o birô de crédito sempre comunica o consumidor tem 10 dias para resolver esta dívida. Né? Caso o consumidor resolva esta dívida, né, ele já é eliminado, é excluído automaticamente. O credor ele vai e comanda a baixa no banco de dados. Ele nem aparece no banco de dados, ele nem aparece para o mercado, porque ele resolveu antes dos 10 dias. Caso o consumidor não tenha resolvido os 10 dias, né, aí sim ele é sim negativado, né, mas a partir do momento que ele paga a dívida, já a lei define um prazo para que ele seja excluído. O credor tem 5 dias para que ele exclua o devedor do banco de dados. Né? Como isso é automático, né? Basicamente o banco de dados, nós, os birôs, nós fazemos isso do dia para a noite, em 24 horas, enfim, é muito rápido isso. Né? Sem intervenção manual, isso são grandes volumes, já é algo bastante consolidado no nosso país. Um outro ponto importante para que os senhores também saibam é que assim, existe uma preocupação muito grande dos birôs, cada vez maior, de dar transparência e comunicação para os consumidores, principalmente sobre os dados negativos. Então, se os senhores entrarem hoje e quiserem consultar o seu CPF, seja na Serasa, seja na Boa Vista, quantas vezes quiser, os senhores vão poder, né, qualquer consumidor no Brasil inteiro pode se consultar gratuitamente, de forma ilimitada nos bancos de dados, ele pode ver quanto deve, para quem deve, enfim, né, além da carta e tudo mais, tudo isso ele pode acessar e ter à inteira disposição dele. Por fim aqui, né, um último efeito também nocivo, como eu disse, é para a economia do próprio Estado. Né? E no caso de São Paulo, por exemplo, os senhores imaginam que o Estado de São Paulo, em termos de crédito, né, isso que a gente está falando da fonte do Banco Central, né, apenas crédito bancário, fora todo o crédito do varejo, enfim, mercantil e tudo mais, que também a gente vê a redução, mas apenas aqui no crédito bancário, por exemplo, São Paulo, desde a implantação da Carta R, cresceu menos que todo o Brasil. Né? Isso nunca aconteceu. São Paulo, na verdade, sempre cresceu mais. Né? E o crédito, por exemplo, no restante do Brasil cresceu 8,4% em média, São Paulo cresceu 7,8%. Essa diferença de 7% é uma diferença numa injeção de 2,3 bilhões de reais na economia de São Paulo. Obviamente que aqui, como eu disse, é apenas o setor bancário, fora o varejo, fora serviços, fora de todos os outros restantes, que também acabam refletindo, obviamente, essa preocupação. Tá? Finalmente aqui a conclusão, então, né, quer dizer, a Carta R, a gente vê efetivamente que ela é prejudicial tanto para o consumidor,
né, que vai ter os seus preços aumentados, né, vai ter consumidores que vão se superendividar mais ainda, porque vão acabar consumindo mais do que podem, né, os varejistas e todas as empresas que acabam perdendo com isso e repassando esse custo para o consumidor, e a economia do próprio Estado, né. E principalmente também coloca em risco a credibilidade da informação que a gente tem no nosso país, a credibilidade para se tomar decisões de crédito, decisões de negócio. Isso é muito importante, né, para qualquer empresa que queira investir no nosso país. Em consequência, a gente coloca a sustentabilidade do crédito em risco e, por consequência, obviamente, a economia do nosso país. Obrigado, senhores. Eu gostaria apenas de também fazer um complemento em relação ao deputado Giulianelli, que mencionou sobre também possíveis, né, quais seriam as outras alternativas. Como a gente disse aqui, né, nós, como Birôs, queremos dar a maior transparência para isso, né. No caso, por exemplo, até mesmo consultas que o consumidor possa ir e se consultar quantas vezes quiser gratuitamente. As cartas hoje simples já funcionam em todos os estados, né, exceto São Paulo, que essa lei deve ser revogada, deve ser revertida, porque efetivamente não funcionou. Mas a gente acredita também que, enfim, poderia ser complementarmente à carta. A gente acredita que a carta é muito importante porque é um meio físico, é um meio tradicional, né? Para se ter ideia, por exemplo, né, uma multa de trânsito, por exemplo, você recebe por carta, né? Uma multa de trânsito você não recebe por AR, certo? O Estado não utiliza AR. Certo? Porque imagina se eu recebo, um consumidor decide não assinar uma multa, um recebimento, eu não posso ser multado. Isso é um absurdo, não é? Então, assim, a carta R ela passa por isso. Então, seja uma inscrição no CADIM, seja uma multa, IPTU, extrato bancário, qualquer tipo de comunicação importante é feito por meio dos Correios, mas não necessariamente por AR, né? A gente acredita que a carta simples ela é muito eficaz, né? Mas a gente acredita que pode, eventualmente, enfim, com a modernidade e tudo mais, reforçar, né, com meios eletrônicos, por exemplo, né, mas um reforço, né, de forma que o consumidor haja maior garantia cada vez maior da comunicação. Obviamente, né, eu gostaria aqui de ressaltar que nem todas as empresas, nem todos os pequenos varejistas, por exemplo, vão ter o e-mail de uma pessoa, né? Então, deve haver uma ressalva que quando houver este e-mail, esta comunicação eletrônica, aí sim, né, se um varejista fornecer, que ela seja feita, mas em complemento, que seja adicionado e não seja subtraído nada do consumidor. Essa seria a recomendação do meu caso. Obrigado, senhores. Obrigado, senhor Vander Nagata, da Associação Nacional dos Birôs de Crédito. Importante ressaltar aqui pelo menos 2 elementos, Giulianelli e Osório. O primeiro elemento já tinha sido apontado pelo senhor Jair, que é a centralidade do crédito como indutor do processo de desenvolvimento econômico, especialmente em economias com pouca liquidez. Portanto, nós estamos tratando aqui de um componente muito importante do processo de desenvolvimento econômico, geração de trabalho, emprego e renda, não é? Aliás, quando a gente, por exemplo, toma dinheiro emprestado num banco, não é? Pego R$100 de crédito num banco, de empréstimo, eu pago uma taxa de juros muito maior do que a alimentação desse capital se eu depositar R$100 num banco com poupança. Aquela diferença, spread bancário, né? Se eu pego a mesma quantia e tomo de empréstimo no banco, eu pago de juros por esse capital emprestado muito mais do que o banco me paga se eu depositar esse mesmo valor. Então, nós temos que ter clareza da centralidade das compras a prazo, a prestação, a crédito, porque isso faz gerar a economia de forma muito pujante. Por outro lado, essa questão provocada pelo doutor Giulianelli, eu estava fazendo uma relação aqui, do senhor Vander, porque, além da carta simples, né, nós poderemos, né, apontar na lei como alternativas complementares, suplementares, não é? Meios que hoje estão disponíveis em função dos avanços da tecnologia.
e que não são onerosos, né? Como, por exemplo, o correio eletrônico, eventualmente o WhatsApp, enfim. Então, a gente tem que pensar melhor. Mas, de qualquer maneira, há mecanismos adicionais que podem ser acrescentados sem que isso, enfim, onere e prejudique a atividade econômica no setor do varejo. Mas agradeço muito a sua exposição, enfim, e a sua participação nessa audiência. Tem a palavra agora o senhor Carlos Monjardim, representando aqui o SPC Brasil. Obrigado por sua presença. Deputado Waldeck. Me perdoe, eu tenho que registrar aqui com alegria a presença representação do mandato do deputado Anderson Nogueira, também da deputada Zeidan. Agradeço as presenças. E ainda o senhor Mário dos Santos, presidente da CDL de São Gonçalo. Cadê o senhor Mário dos Santos? Obrigado por sua presença, seja bem-vindo aqui à nossa audiência. Por favor. Deputado Waldeck, presidente da comissão, deputado Osório, vice-presidente, deputado doutor Julianelli, representações da Frente Parlamentar em Defesa do Varejo aqui presente. O SPC Brasil é o Birô de Crédito do Sistema CNDL, da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que tem uma larga participação com essa Assembleia Legislativa, reunindo as CDLs de 50 municípios fluminenses. Hoje, o nosso presidente Marcelo Mérida em viagem, representado aqui pelo vice-presidente Jair, traz esse abraço, antes de tudo, afetuoso a todos os deputados da nossa Frente Parlamentar em Defesa do Varejo, porque vocês merecem, do nosso setor varejista do Estado, todos os aplausos por estarem trabalhando na defesa dos interesses do desenvolvimento econômico do Estado e, consequentemente, do varejo do nosso Estado. E falando em varejo do nosso Estado, antes de começar uma apresentação técnica rápida, me reporto também a presença dos demais companheiros das outras entidades empresariais aqui presentes, companheiro Abraão do Clube dos Diretores Lojistas, representando o presidente Aldo, as CDLs presentes e, por fim, o nosso sistema FEComércio RJ, representado aqui pelo Natan, pelo Marcelo, que, para mim, simbolizam a presença de um dos maiores líderes empresariais do país, que é o nosso presidente Orlando Diniz. Então, hoje, é importante o SPC Brasil, que hoje está implantado em mais de 3 mil municípios brasileiros, dar um pequeno briefing técnico sobre o grave problema que o AR pode causar no estado do Rio de Janeiro, principalmente numa economia combalida, num estado falido. Por quê? Isso vai provocar um efeito colateral imediato na restrição de crédito às pessoas mais humildes, à população mais carente do estado do Rio, seja na capital, na zona oeste da cidade, nas áreas de risco, nas áreas que nós temos mais humildes da capital, como no interior do estado, onde as correspondências normais já não são entregues pelo correio, quanto mais o AR. Ontem mesmo, antes dessa apresentação técnica, nós tivemos uma reunião com o presidente do PROCON RJ, e o próprio PROCON conversou conosco. Olha, nós do PROCON temos aqui o exemplo de reclamações constantes de não entrega de mercadorias, correspondências pelos próprios correios. Então, nós do PROCON somos testemunhas dessa ineficiência. Hoje, a notificação ao consumidor, como falou o diretor da NBC, ela já é feita na inscrição dos bancos de dados de proteção ao crédito, por inscrição simples, CED dos Correios, inclusive pacificada por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no endereço informado pelo consumidor ao fazer o seu crédito. Porque o consumidor, dentro da boa-fé objetiva, que prevê o Código hoje de Defesa de Processo Civil, ele, ao fazer um contrato de crédito, já é questão sine qua non a boa-fé objetiva do contrato. Ele tem que fornecer o endereço dele, os dados cadastrais dele. Então, o consumidor já é notificado pelos birôs de crédito, dentro da boa-fé objetiva do contrato de crédito que ele avançou, assinou, se for inadimplente, dentro da carta pelo CED dos Correios, conforme prevê o artigo 2º do artigo 43 do Código do Consumidor. Antes da efetiva inscrição, é concedido o prazo de 10 dias, como foi falado, para a quitação ou negociação dessa dívida. Sendo quitada ou negociada, conforme já a jurisprudência em vigor, o birô de crédito, em 5 dias úteis, baixa o nome daquele consumidor do cadastro restritivo, sem cobrar e sem imputar nenhum ônus a esse consumidor,
para a baixa do nome dele do cadastro restritivo. As anotações indevidas ensejam, sim, indenizações por danos morais, já pacificadas por ampla jurisprudência nos nossos tribunais. E é importante considerar que, por óbvio, o credor, antes de solicitar o registro e para manter a cordialidade na busca do recebimento dos créditos, ele procura outros meios. Procura contato com o consumidor, fazer uma cobrança amigável, e o registro da inadimplência é a última situação. O consumidor só é incluso nos cadastros de proteção ao crédito com a nova lei proposta pelo deputado Podim, com a Lei 2265, com a assinatura do AR. Isso, como foi dito, vai criar um caos para todos os segmentos e todos os setores. Cria um caos para o varejo, porque o varejo não vai mais conseguir ter nos birôs de crédito informações confiáveis, porque o cidadão normal ele não está em casa durante o dia normal, comercial, para assinar o AR que o Correio vai entregar, porque ele está trabalhando. E o Correio só pode entregar o AR de segunda a sexta em horário comercial. Se for um endereço mais humilde da capital ou do interior do estado, nem a correspondência normal chega, como já foi dito. Então, qual é a consequência mais grave? O efeito colateral é que haverá a migração dos registros de dívida, é importante os senhores deputados terem atenção a isso, para os cartórios de protesto. E isso não está implícito nesse projeto de lei 2265, mas será a principal consequência. Porque hoje os cartórios de protesto do Estado do Rio de Janeiro, eles fizeram convênios, fizeram determinadas parcerias, aonde a dívida não é cobrada na hora de que você distribui, os emolumentos da distribuição do protesto não são cobrados mais na hora da distribuição, são cobrados a posteriori, na hora que o consumidor paga a sua dívida. Então, o que isso vai provocar? Vai provocar um enorme ônus ao consumidor para pagar taxas cartorárias enormes, que eu vou mostrar a vocês a tabela, vai criar uma burocracia para o consumidor, que o consumidor, em vez de ter o seu nome limpo, reconquistado ao crédito de forma simples, sem ônus, vai ter que enfrentar fila, ir para um cartório, tirar certidão, mostrar que pagou e tudo. Então, é uma burocracia enorme. Problemas que serão gerados ainda. A insegurança na concessão de crédito é o principal. O envio da comunicação com a AR é entregue nos dias úteis em horário comercial. O AR tem validade jurídica. Outro ponto importante, condomínios e edifícios se recusam a assinar o AR. Porque, de acordo com a lei, se o AR não for assinado pelo próprio destinatário, não tem validade nenhuma se ele for assinado na portaria do edifício, se for recebido por uma portaria. Então, isso vai causar uma ineficiência das informações dos bancos de dados. Quando o consumidor de má-fé recusar assinar o AR, nós vamos estar prestigiando aqueles estelionatários profissionais. O camarada vai conseguir crédito, vai conseguir financiamentos e vai se recusar a assinar o AR quando o correio chegar. Vai ficar com o nome dele limpo a vida toda, porque não vai poder ser negativado se essa lei 2265 passar. O aumento dos juros, outra consequência, porque imagine os senhores deputados, se as grandes financeiras, as grandes redes do varejo, vão cobrar os mesmos juros para as comunidades carentes que forem fazer o seu carnezinho na Ricardo Eletro, na Casa Bahia, no Ponto Frio, quando elas chegarem lá e mostrarem o CEP. A concessão do crédito vai passar a ser vista pelo CEP, não mais pela vida creditícia e pelo histórico creditício do consumidor. E os juros, com isso, vão aumentar. Bom, o aumento do custo para os empresários e consumidores. Custo da comunicação do AR, como foi dito, é 7 vezes maior que uma carta comercial, o que vai provocar a migração para os cartórios de protesto. Nos protestos feitos pelos cartórios, o procedimento é mais burocrático, oneroso para o comércio e para o consumidor, pois são necessários deslocamentos e pagamentos de custas cartorárias pelo consumidor, independente da regularização da dívida. O procedimento dos cadastros de proteção ao crédito é ágil, basta simples consulta via internet para regularização da dívida ou acordo.
Aí eu cito uma coisa fundamental que foi sugerida. Hoje, o SPC Brasil lançou, há 5 meses atrás, o Negociar Dívida Online, onde qualquer inadimplente inscrito no banco de dados do SPC Brasil, ele já pode fazer o seu cadastro, validar o seu cadastro no sistema de negociar dívida. Quando ele faz o seu cadastro, ele recebe um SMS no celular dele fornecido. Com esse SMS vem um link para ele validar o cadastro dele, para nós termos a segurança eletrônica que aquele consumidor é aquele consumidor. E após isso, ele passa a ter uma senha e um login confidencial para ele ter acesso à base de dados das dívidas. Com isso, poder negociar, parcelar. Então, já existem até esses meios eletrônicos hoje para a validação do cadastro dos consumidores por meio eletrônico. Superendividamento do consumidor. A desatualização das informações de inadimplência nos bancos de dados aumentará o superendividamento das famílias fluminenses. Por quê? A pessoa vai comprar, pega um financiamento, sabe que não vai ficar com o nome sujo, continua comprando, conseguindo mais um cartão de crédito, mais 2 cartões de crédito, e isso vai criar um grave superendividamento na população fluminense, principalmente nas de baixa renda. Graves prejuízos para o crédito e a economia do Estado do Rio de Janeiro, lembrando aos senhores deputados que hoje o nosso comércio varejista do Estado representa 70% dos empregos diretos no Estado. Aspectos constitucionais que é importante os senhores deputados terem também a ciência. A matéria já é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a comunicação do AR, que prevê o envio da correspondência simples, sem a exigência do AR. Então, por que a Assembleia Legislativa do Rio criar uma coisa que já é desnecessária se a própria legislação federal não criou? O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, existe súmula já nesse sentido, de que não é necessária a comunicação com a AR para o registro de comportamento de inadimplência, tendo inclusive editado a súmula 404, que diz o seguinte: é dispensável o aviso de recebimento AR, carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados de cadastros. Como os demais estados estão tratando leis similares? Como foi dito aqui, nós tivemos já iniciativas semelhantes em mais de 10 estados. Todos os 10 estados rechaçaram a matéria. A maioria dos estados decidiu pela inconstitucionalidade da matéria. Inclusive, os senhores deputados receberam ontem no seu gabinete uma correspondência, onde nós fornecemos um link de internet, onde nesse link estão lá os pareceres do Banco Central contra a matéria, que foi utilizado nos projetos das outras assembleias legislativas, o arrazoado dos vetos que foram utilizados em outros estados. São eles, entre eles, Amazonas, Mato Grosso, Minas Gerais e Santa Catarina. E Mato Grosso, recentemente, Mato Grosso do Sul, em 2016, rechaçou a matéria na sua Assembleia Legislativa. Outros, onde a matéria passou, houve o veto do governador, como o governador Reinaldo Azam vetou o PL 133 por ser contrário ao interesse público. Outros governadores, ao analisar os aspectos do mérito de constitucionalidade, decidiram também vetar. Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraíba, Pará e Rondônia. São Paulo é o único estado do Brasil que a lei do AR passou, mas o veto foi derrubado. Só que o prejuízo foi tão grande à economia do estado, como eu vou demonstrar rapidamente aqui numa planilha, que o próprio governador Alckmin mandou uma mensagem que está em regime de urgência para ser votado essa semana, revogando a necessidade do AR no estado de São Paulo. No fechamento de cada mês, apenas 3% dos inadimplentes estão inclusos nos cadastros de proteção ao crédito em São Paulo. De 12 milhões de cartas com AR enviadas em São Paulo, 9 milhões retornaram sem assinatura, representando 35% de ineficiência na entrega do AR. Aproximadamente 3,3 milhões de CPFs em São Paulo apresentam um falso positivo,
Ou seja, são os devedores, mas que estão com o nome limpo na praça, em razão da negativação inibida pela lei do AR. Em 8 meses, foram emprestados 16 bilhões a inadimplentes em São Paulo, que apresentavam falso positivo. O volume de negativação caiu em 85%, aumentando proporcionalmente a quantidade de protestos. Agora vejam os senhores esse quadro aqui. Avaliação do risco de crédito em São Paulo. 5,7 milhões de consumidores ficaram inadimplentes em 2015. 4,5 milhões de inadimplentes deixaram de ter o nome negativado. 1,4 milhões de pessoas contraíram 16 bilhões de reais em novas dívidas, mesmo com nome sujo. O que aconteceu? A evolução da carteira de crédito de pessoas físicas em São Paulo teve uma decaída, com menos recursos e mais riscos. Os juros cobrados para a pessoa física no varejo subiram em média 9%, mais no estado de São Paulo do que em outros estados. Aqui eu vou pular só para os senhores terem uma noção rápida. Antes de chegar aqui, só para termos uma ideia da tabela dos cartórios, o que isso provocou? 17 milhões de reais é o custo hoje para que os inadimplentes de São Paulo limpem o seu nome nos cartórios de São Paulo. Esse é o custo. Hoje, no estado do Rio, veja alguma parte da tabela dos cartórios. São valores que, dependendo do valor da dívida, que vai tornar impraticável a vida do inadimplente no estado do Rio, se os registros de dívida migrarem para os cartórios de protesto. Então, essa tabela os deputados têm acesso também, porque é uma tabela expedida pela Corregedoria. E sintetizando, é importante nós termos ciência desses problemas do AR. Nós não somos contra o bojo total o varejo do Estado, é contra apenas essa questão do AR. Temos, inclusive, que elogiar um projeto meritório recente da deputada Marta Rocha, que fala sobre melhoria na orientação ao consumidor, cartilha de orientação do consumidor, aonde o deputado Pudim incluiu uma emenda modificativa, criando essa mesma situação do projeto 2265. Então, ao falarmos sobre o projeto 2265, não podemos nos esquecer da emenda modificativa que está como penduricalho no projeto de lei da deputada Marta Rocha, que é digno de todo mérito, mas que está com esse penduricalho lá malicioso. Então, senhores deputados... Não me permita, esse projeto, inclusive, saiu de pauta. Sim. Em função desta emenda. Nós estamos vigilantes. Sim. Então, eu termino aqui a minha apresentação, agradecendo a todos aqui em nome do presidente do SPC Brasil, Roque Pelizaro Júnior, do nosso sistema CNDL, dos nossos presidentes de CDLs aqui, inclusive do Clube dos Diretores Lojistas, a FEComércio, para que nós possamos realmente debater esse assunto, porque a Comissão de Indústria e Comércio tem sido um exemplo nessa defesa do varejo do Estado, e mostrar que o varejo e o comércio, nós não estamos só olhando o lado do comércio, não. Nós estamos também olhando esse grave prejuízo que vai afetar os consumidores do Estado. Muito obrigado. Obrigado, senhor Carlos Bonjardim, por suas contribuições. Quero aqui ressaltar 3 aspectos. Em primeiro lugar, já sabíamos a menção explícita que Vossa Senhoria faz sobre o ponto específico que perturba, né, o setor, é o AR. Assim, não há nenhuma preocupação e nenhuma reticência quanto à necessidade, é óbvio, de fazer chegar ao consumidor essa informação, o que já ocorre. Esse é o primeiro dado. Uma segunda coisa que é importante, que eu quero aqui ressaltar, é que, na verdade, essa exposição, com dados assim, empíricos muito claros e objetivos, nos revela que o projeto, embora tenha uma intenção aparente, e eu não quero desmerecê-lo, de proteger o consumidor, acaba enfraquecendo os interesses do próprio consumidor, sem falar dos problemas que atingem o setor, né? Mas, assim, acaba, deputado Osório, trazendo prejuízo e dificuldades para o próprio consumidor. E um terceiro elemento, registro aqui a chegada do deputado Luiz Martins entre nós, um terceiro elemento é que nós constatamos que, embora seja prejudicial ao varejo
e seja, em última instância, prejudicial ao próprio consumidor, mas há quem se beneficie dele. Há quem se beneficie dele, né? Porque a movimentação nos cartórios de protesto tenderia a aumentar, não é? As receitas desses cartórios tenderiam a aumentar. Portanto, como só ia acontecer, em todos os projetos, né, há sempre interesses que são fortalecidos e interesses que são enfraquecidos ou prejudicados. Enfim, então, neste caso, é bom a gente ressaltar, né, que, embora trazendo forte prejuízo ao setor do varejo e trazendo um prejuízo na essência, não na aparência, na essência, ao próprio consumidor, ele, no entanto, não é, acaba favorecendo um setor específico, uma instância específica, no caso, os cartórios de protesto. A sua exposição nos ajudou a evidenciar esse elemento que não tinha sido ainda falado ao microfone, mas é importante que isso seja feito. Portanto, feito esse... Presidente, posso colocar Doutor duas Julianelli, preocupações? por gentileza, claro. Desculpe interromper, mas para aproveitá-los aqui, né? Claro. O projeto fala também do aumento de 10 para 15 dias, que precisa ter uma manifestação aqui para chegar a uma conclusão. E a outra preocupação minha, presidente, é se isso for a votação seco, quem é contra e quem é a favor. Aí Deus sabe o que vai acontecer, né? Pode passar e pode não passar. Se for possível a construção de uma alternativa para ser debatida, senão ele vai simplesmente no seco. Quem é contra e quem é a favor. Doutor Julianelli tem razão, mas só lembrando o seguinte: primeiro que ele está na pauta desta semana, que eu alertei, na pauta de amanhã, especificamente, e nós já temos programação para apresentar emendas para retirá-lo da pauta, se não conseguirmos produzir um texto de consenso com o próprio autor, que é sempre o melhor caminho. Não é isso, Luiz Martins? Sempre o melhor caminho, tirando o subsídio dessa audiência e construir com o próprio autor, né, um texto consensual, né, que elimine essas nossas preocupações e permita que o projeto prospere. Caso isto não ocorra, nós temos ainda a prerrogativa de emendar o projeto em plenário e, consequentemente, ele é retirado de pauta e não é levado à votação. Então, no fechamento da audiência de hoje, doutor Julianelli, nós vamos ver quais são os encaminhamentos que a gente quer objetivar aqui para introduzir no texto do projeto e o nosso compromisso é imediatamente procurar o deputado Geraldo Pudim, autor da propositura, para ver se produzimos com ele um consenso nesse sentido. Tem a questão levantada pelo doutor Julianelli sobre o prazo, porque oscila desde 99, senhor Jair, e Vossa Senhoria lembrou, esse projeto já foi alterado outras vezes, não é a primeira alteração que é proposta à lei de 99, tem oscilado o prazo entre 10 e 15 dias. O doutor Julianelli traz a questão e eu reitero, é uma questão central para vocês? É tão fundamental essa questão? Ela, de 10 para 15 dias, né? 10 dias é algo que ela está bastante sedimentado em termos de como que o sistema passou a operar, né? Não é determinado por lei, mas é uma autorregulação, né, estabelecida, mas que a gente vê que funciona muito bem, né? Eu não vejo grandes avanços, na verdade, né, assim, de dar assim, mais prazo para o consumidor. Eu acho que é possível de se debater, mas eu acho que não seria algo que hoje mudaria substancialmente algum direito dele, né? Eu acho que a questão da comunicação, a gente seguindo a modernidade dos meios e tudo mais, né? Eu acho que me parece ser bastante importante, né? Até mesmo porque essa comunicação, a partir do momento se o varejista, por exemplo, tem este e-mail, ele até chegaria antes da carta, né? Então, alguns locais, por exemplo, no Brasil, no norte, por exemplo, que é mais distante, pode levar 2 dias, por exemplo, para chegar. Talvez coisas dessa natureza, obviamente, os 10 dias já se considera, né, o tempo médio todo de chegada, mas ele vai ganhar já esse tempo com meios eletrônicos também. Se o senhor me permite, é que com essa crise do Estado, o Estado não está pagando salário. Então, esses 5 dias para ele regularizar a situação, de repente, pode ter alguma importância. Não sei se foi isso que o deputado Pudim, Geraldo, pensou quando aumentou de 10 para 15. Né? O governo hoje está anunciando que vai botar uma parte do salário dos servidores em dia.
Então, de repente, pode ser isso que ele tenha pensado quando aumentou o prazo. É isso que está sendo colocado. Eu me permito aqui assim, entrar nesse debate, mas o senhor Natan terá a palavra imediatamente. Obrigado. Mas assim, eu diria o seguinte, pessoal, nós temos uma questão central aqui, que é a questão da carta com aviso de recebimento. Não é isso? Esse é o epicentro do nosso problema. Não é? Na perspectiva de construir um entendimento com o autor, eu consideraria que essa questão dos 10 ou 15 dias podia ser para nós uma margem de manobra, se ela não for assim tão central. Vocês estão me percebendo? Né? Uma estratégia de produção de um consenso. Não é? Vamos trabalhar precipuamente para assim, eliminar o aspecto mais nocivo, não é? Mais prejudicial, né? Que nós já sabemos qual é. Se, como parte do processo de negociação com o autor, né, a gente puder ter uma margem, entendeu? Sobre 10 ou 15 dias, eu, sinceramente, acho que vale a pena ter essa margem de manobra no processo de construção de um consenso com o autor. É uma opinião, enfim, é uma opinião. Claro que nós vamos ainda ver aqui, antes de terminar a audiência, alternativas suplementares à carta convencional que já é praticada. Né? Tem aqui 3 ou 4 alternativas, vamos discutir aqui se são viáveis ou se não são. Perfeito. Mas sobre a questão dos dias, eu tenho esse sentimento, que vale a pena ter isso como uma margem de manobra. Perfeito, deputado. Enfim, eu acho que vale a pena o debate. Né? Nas justificativas do deputado Geraldo Pudim, o que a gente notou é que havia uma premissa errada de que o consumidor não é comunicado. Né? Eu acho que vale a pena a gente debater isso. Ele, eu acho que talvez não tenha se atentado a esta questão, tenha sido erroneamente informado. Mas nós, como os birôs e tudo mais, obviamente estamos abertos ao diálogo. Obrigado. Bom, tem a palavra agora o senhor Natan. Presidente. Por não? Só para mim. Claro, deputado Luiz Martins, por gentileza. Eu pedi até desculpa De modo algum. por ter chegado atrasado. E eu sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. E esse projeto eu já venho acompanhando há algum tempo, junto com a CDL, com outros companheiros da Serasa. E aí saudar a iniciativa de Vossa Excelência, fazer essa audiência pública. A gente vive um dilema, eu vivo um dilema, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. E já tive até uma conversa com o deputado Geraldo Pudim. Eu acho que logo após essa audiência pública, imediatamente sugeri uma conversa com ele explicar. Eu sou favorável ao projeto. Eu acho que quanto à questão do prazo, eu acho que não há problema nenhum de 10 para 15 dias. Qual é o problema que a gente, na defesa do consumidor, já vem discutindo com vários dos senhores? É remeter ao próprio Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 43, inciso 2º. Então, isso já dá uma solução. Eu acho que, vendo o consumidor, quando a gente põe por AR, aumenta. Eu peguei o finalzinho da explanação, mas já tinha visto a questão de São Paulo. A gente tem que ver se aumenta no valor do produto, aí o consumidor é prejudicado. Eu acho que a questão dos juros não é uma questão por aí, porque os juros hoje é muito alto. Então, tem que adequar. Então, eu acho que o grupo de deputados, depois dessa audiência, tentar sensibilizar o deputado Geraldo Pudim, porque isso só vai beneficiar os cartórios. Eu acho que o consumidor, eu nem estava aqui, o consumidor, a gente tem que preservá-lo. Então, a questão de se for por e-mail, acho que não existe problema nenhum, porque no artigo 43, no parágrafo 2º, ô Julianelli, diz o seguinte: a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais de consumo deverá ser comunicado por escrito ao consumidor, quando não solicitado por ele. Então, o Código de Defesa do Consumidor regulamenta isso. Se a gente puder adequar e botar o prazo, acho que não prejudica nada a vocês, o prazo de 10 para 15, e botar... E aí a gente soluciona esse problema. Deputado, uma pergunta... mas é só por causa do AR, mas eu acho que tem que ter adequação do consumidor. Claro. O grande problema deles é o AR. É isso. E o nosso também, se você tirar o AR, remeter por e-mail, mantendo o Código de Defesa do Consumidor, mantém o prazo do deputado Geraldo Pudim, da solicitação dele, eu acho que... Deputado, equaciona, não sei. Eu só queria pedir... Osório,
eu acho que chega o meio tempo. Só se o deputado Geraldo Pudim foi intransigente, não acredito que o seja. Não creio que será. Mas o presidente da comissão é muito educado, o Valdec, tem certeza que vai dobrá-lo. Bom, eu queria só pedir ao senhor Wander, vamos seguir a sequência de intervenções. Depois da intervenção do senhor Natan, vamos abrir a palavra a quem mais desejar participar do debate. Eu quero registrar a presença de Pedro Paulo Panúncio, representando a Associação de Supermercados do Estado de Janeiro, a SERGE. Senhor Natan Schipper tem a palavra. Muito obrigado por sua presença na nossa audiência. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Valdec, deputado Carlos Osório, doutor deputado Joanelli, deputado Luiz Martins, o Jair, o Nagata, Bom Jardim, velhos conhecidos, demais empresários. Eu sou diretor secretário da Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo. Então, toda a relação de consumo que permeia esse Estado passa por nossa casa. Nós somos uma presença constante em todos os municípios, com 61 sindicatos, quer dizer, a nossa abrangência é quase que total dentro do Estado e temos essa representação muito forte. Como disse o Bom Jardim, o Jair também conhece muito bem a casa. Então, a nossa preocupação é exatamente não onerar as empresas. Eu acho que o que já existe dentro do Código de Defesa do Consumidor, através da Carta Simples, já é um instrumento respeitável, porque o documento, o código, é muito importante. Inclusive, o que se poderia fazer dentro dessa lei, dessa discussão que está acontecendo, é fazer com que haja mais caminhos para chegar ao devedor essas instruções, que é através do e-mail ou através do SMS. O e-mail hoje quase todo mundo tem computador. O SMS, então, com a quantidade de celulares que existe nesse país, todo mundo tem celular. Então, essas mensagens chegam com facilidade muito grande. Por que onerar mais um pouco o empresário? Porque, pelo que eu ouvi dos senhores aqui, a vontade é manter o consumidor. É isso que vai fazer o comércio resistir a essa crise. O desemprego está aí. As pessoas não estão devendo porque querem, porque são negligentes. Estão porque a crise pesa. E o que a gente vê é a informalidade crescer. Esse que não conseguir crédito para entrar no estabelecimento do Jair, o meu, o seu, de outros empresários, vai comprar na mão do camelô. Existe uma economia rodando. Essa a gente não pode perder controle, porque a nossa tarefa, do momento que nós assumimos o compromisso legal de sermos empresários, é manter a empregabilidade, é produzir emprego, trabalho e renda. Nós não podemos perder esse pulso. É isso que a gente tem que defender. Inclusive, até porque essa nossa atividade é o equilíbrio social do país. Isso é muito importante, isso que essa casa, com certeza, tem esse espírito de proteger e da nossa parte, conta com o nosso apoio. Então, a competitividade do Rio de Janeiro, hoje, é uma das mais baixas do país. A gente não pode criar mais obstáculos. Temos que facilitar tudo isso e chegar a um tempo de recuperar todo o nosso prestígio dentro desse país. Então, eu acho que os senhores deputados vão ter toda a observação necessária, ou fazer uma emenda, ou retirar de pauta, e abrir esse diálogo constante. Eu acho que esse dia é muito importante na relação do Estado, através da Câmara dos Deputados, com nós empresários. Esse diálogo tem que continuar, diálogo aberto. Isso nós estamos dispostos, a Federação sempre compareceu a essa casa, muito bem acolhida, e as demais entidades também, do CDL, do Jair. Estamos aí para isso. O Nagata nos deu uma aula do que é que existe em termos instrumental para proteger a empresa em termos de concessão de crédito. Então, é isso que nós precisamos, esse diálogo. Breve, eu estarei aqui, mais uma vez, pelo 16º ano, discutindo o piso regional, que para nós é um sacrifício todo ano, discutir uma coisa que tem a ver com a gente, e a gente sabe que é preciso dar o aumento. Então, faz parte do nosso comprometimento social. Então, espero que a casa tenha essa visão importante e nos dê a oportunidade de continuar trabalhando. Muito obrigado. Obrigado, senhor Natan Schipper. Então, encerramos a nossa relação de pré-inscritos. Eu pergunto se mais alguém desejaria intervir, participar do debate, antes de devolver a palavra aos deputados. Alguém mais gostaria de opinar?
Bom, eu tenho aqui as seguintes impressões colhidas da audiência, que eu quero submeter aos presentes e aos colegas deputados. Em relação ao projeto em pauta, nós temos como preocupação central evitar a menção no texto da carta com aviso de recebimento. Esse é o nosso principal foco na discussão desse projeto. Bom, um segundo elemento que surgiu, derivado desse primeiro, e o senhor Natan acabou de reforçar, que outras alternativas nós podemos vislumbrar em acréscimo à carta enviada sem aviso de recebimento. Aqui se falou no SMS e no correio eletrônico, não é? É isso? É o razoável? É o razoável? Eu acho que sim. Como alternativas suplementares. Sim, de eu acho comunicação que consumidor. sim, é de forma que se preserve, né, os direitos do consumidor. Eu talvez não colocaria SMS, talvez, né, de uma forma mais ampla, né? A gente tem utilizado muito o WhatsApp, enfim, Pois coisas da natureza. o WhatsApp, né? eu também listei aqui. O WhatsApp requer internet, mas você vai ter correio eletrônico. Meios né? eletrônicos, eu acho que suplementando, né, garantindo mais, enfim, a comunicação ao consumidor, e até mesmo quando eu estava falando com o deputado Luiz Martins, sobre justamente, né, adicionar isso, né? Particularmente, assim, a gente, né, também tem, eu acho que a gente tem que pensar bastante em relação a estelionatários, a questões dessa natureza. Então, a utilização de meios eletrônicos, né, enfim, da gente sempre garantir a comunicação ao consumidor seja a prioridade, né? Mas como meios eletrônicos ele é um meio bastante amplo, né, a gente tem que tomar cuidado para que estelionatários não se utilizem deste meio de uma forma, enfim, para se praticar golpes, enfim, você está com o nome sujo, né, clique aqui e tudo mais. Então, nesse sentido, ele é adicional, por isso que eu digo que eu acho que é importante isso, para que o consumidor também preserve essa questão, né? Mas eu acho que é algo que vem a adicionar e garantir cada vez mais a comunicação ao consumidor. Nós estamos de acordo. De qualquer maneira, por óbvio, se o consumidor fornecer esses dados, né, no cadastro que ele vai preencher, além do endereço postal, enfim, ele vai comunicar ou não esses dados de correio eletrônico, WhatsApp, enfim, se for o caso. Mas a gente... Presidente, Pois não? até... Nossa, eu só estava falando aqui, porque o código diz o seguinte, por escrito, e o WhatsApp e o SMS é por escrito. Você está adequando ao Código de Defesa do Consumidor, não só a carta, mas por outro instrumento. Eu acho que se ajusta até ao Código de Defesa do Consumidor. Porque, na verdade, só um minutinho, senhor Carlos, já lhe passa a palavra. Porque, na verdade, o que nós estaríamos fazendo aqui além de, na legislação estadual, além de mantê-la em sintonia com o Código de Defesa do Consumidor, é acrescentar alguns elementos específicos ao Rio de Janeiro, dialogando com a modernidade tecnológica. Senhor Carlos Monjardim. Mas é importante, presidente, que aí o senhor pode opinar também sobre isso, que no ato do contrato, que o consumidor opte pelo caminho que ele quer como segunda ou terceira opção. É importante ele registrar ali no contrato que ele, além da carta, ele quer receber também por tal meio. Deputado, realmente é compreensível, né, que isso seria a forma ideal, né? No entanto, a operação disso ela é bastante onerosa, é bastante complexa nesse sentido, né? Imagina que são vários milhares de empresas que se utilizam desta forma hoje, né? Ele optar por um ou por outro, eu seria mais da opção de sempre garantir os dois. Se ele está informando, né, que a gente garanta isso, porque só, né, sistemicamente ele traz uma complexidade. É isso que, de outra forma, a gente poderia implementar de uma forma muito mais rápida, né? E o consumidor sempre garantindo, enfim, que ele seja comunicado por todos os meios. Se ele enviou o endereço, se ele enviou o celular, enfim, né? E no contrato ele possa ser claramente dito isso. Mas eu acho que é um benefício para ele, né? Eu estou vendo o aspecto legal. Ele registrar que, entendeu? Que ele vai receber. Porque senão ele vai
pode dizer que ele queria receber por um outro caminho, não recebeu, entendeu como? E ele fica ali com o compromisso de manter atualizado, porque muita gente troca número de celular. Então, ele tem que saber que, se ele opta pelo celular, que ele tem que comunicar que trocou o celular. Mas esse é um grande problema. As pessoas não comunicam, elas não lembram, né? Se a gente lembrar todos os cadastros que você teria que informar quando você troca de celular, por exemplo, ele é bastante complexo isso. Então, eu particularmente, seria de um caminho mais simples de sempre garantir todos os meios, né? Você não lembra onde que você tem cadastro. Se ele fornecer o dado, que ele já seja considerado um dado adicional de comunicação. Senhor Carlos Monjardim. Um registro rápido, como eu citei aqui na minha apresentação, o SPC Brasil hoje já possui como convalidar e validar o cadastro eletrônico do consumidor, até para negociação de dívida. E, em homenagem ao deputado Luiz Martins, que é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, eu queria informar que acabei de ser autorizado pela presidência do SPC Brasil a informar que nós estamos de acordo com o aumento do prazo para 15 dias e que o SPC Brasil pode se adequar imediatamente se os deputados do Rio acharem que nós devemos aumentar o prazo. Boa, Luiz. Meus amigos e amigas, senhoras e senhores, eu acho que a gente está produzindo aqui um consenso que deve ser levado ao deputado Geraldo Pudim, que eu tendo a crer que não terá nenhum problema. Acho que o Pudim vai construir conosco esse consenso. Nós estamos trabalhando aqui com a supressão da menção ao AR, ao aviso de recebimento, suprimido do texto, acrescentar como meios suplementares os meios digitais quando fornecidos pelo consumidor, quando os dados forem fornecidos pelo consumidor, e trabalhando com um prazo não mais de 10 dias, mas de 15 dias, mais essa informação final aqui trazida pelo Carlos Monjardim. Acho que com isso a gente produz um texto consensual e o nosso compromisso, convido o deputado Luiz Martins, que é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, a procurarmos juntos o deputado Geraldo Pudim, para, já que o projeto está na pauta não de amanhã, mas na pauta de quinta-feira, faça aqui essa retificação, de sorte que a gente tem até quinta-feira, antes que o projeto retorne à pauta, para trabalhar com esse texto consensual. É isso? Isso. Deputados querem se pronunciar ainda? Deputado Osório, por favor. Senhor presidente, deputado Valdec Carneiro, eu queria agradecer muito a presença e a colaboração do deputado Luiz Martins, que preside a nossa Comissão de Defesa do Consumidor, nesse debate, uma vez que a intenção dessa audiência pública é exatamente essa: atender às necessidades tanto do comércio varejista e também dos consumidores, num tema que afeta a todos. Num momento de crise, qualquer restrição ao crédito será desastroso para a economia do Estado do Rio de Janeiro e, como foi dito aqui com muita propriedade, vai impactar diretamente aquele consumidor de mais baixa renda que precisa de ter acesso ao crédito para poder fazer, enfim, compras e aquecer a nossa economia. Por isso, acho que esse consenso de 15 dias é um avanço, representa um avanço, acredito, por isso agradeço a presença e a participação do deputado Luiz Martins, que eu acho que atende, vai de encontro ao interesse dos nossos consumidores. Para nós está absolutamente claro, pelas exposições que aqui vimos, que nós não podemos, em hipótese nenhuma, aprovar esse projeto de lei com a obrigação da implantação de comunicação por AR no nosso Estado. Está claro e demonstrado, e qualquer pessoa de bom senso pode ver isso com clareza. Você tem uma perda, primeiro, financeira, que você tem um custo mais elevado para a comunicação. Segundo, você tem uma dispersão, ou seja, 1/3 das comunicações não chegam ao local, porque isso é muito claro e evidente. Se você manda uma comunicação para o endereço residencial de um determinado cidadão, ele está trabalhando de dia, o Correio só trabalha no horário comercial para esse tipo de serviço, é muito difícil você encontrar o cidadão em casa. Isso vai acabar gerando também um efeito cascata de custos adicionais que vão onerar a toda a cadeia produtiva e principalmente comércio varejista. Por isso, deputado Valdec Carneiro, eu me sinto absolutamente atendido pela realização dessa audiência pública, pelo requerimento que fiz, com a acolhida de vocês, da Vossa Excelência que preside a nossa comissão, saudar essa audiência também como uma vitória da nossa Frente Parlamentar de Defesa do Comércio Varejista, que está implantada e solidificada aqui na Assembleia Legislativa, e dizer que nós temos 2 dias, não temos nenhuma dúvida que chegaremos a um bom entendimento para que tenhamos uma boa legislação aprovada no Rio de Janeiro. Se isso não for o caso,
Obviamente, nós já vamos emendar, eu já vi emendado na próxima, temos todos nós aqui emendas preparadas para corrigir o projeto original, mas o ideal é que haja um entendimento e um acordo para que a gente possa pacificar esse tema e avançar para os próximos temas. Acho, deputado presidente Waldeck Carneiro, que dessa maneira nós estamos agindo com a responsabilidade dos mandatos que nos foram investidos pela população do Estado do Rio de Janeiro, discutindo os temas, debatendo, ouvindo o contraditório, trazendo as pessoas diretamente envolvidas para que nós possamos tomar, em nome da população, a melhor decisão possível. Por isso, senhor presidente, agradeço muito a acolhida imediata na marcação dessa reunião, agradeço a todos os deputados presentes e as representações e saio daqui satisfeito com a confiança que vamos convergir no entendimento. Se não houver um entendimento, nós vamos emendar o projeto, vamos tirar do pauta e no plenário nós vamos derrotar qualquer iniciativa que coloque em risco a economia do Rio de Janeiro, empregos e seja um atentado ao bom senso. Deu errado em São Paulo, está se voltando atrás, nós não podemos, com o erro cometido flagrante de São Paulo e 10 estados da federação já rejeitando essa matéria, trazermos um problema no momento de crise para a população carioca e fluminense. Parabéns, presidente, parabéns à presença de todos. Eu queria, ao me despedir, presidente, pedindo aqui a autorização para a retirada, eu hoje tenho um compromisso cívico importantíssimo. Eu estou indo para a sede do Clube de Regatas Vasco da Gama, votar pela saída de Eurico Miranda da presidência do meu clube, vou votar, vou pedir voto, vou ficar lá na fila fazendo boca de urna e eu espero que hoje a gente possa começar a sonhar com uma renovação no Vasco da Gama. Peço desculpas, eu vou assinar, marcar presença, mas hoje eu tenho uma representação importante, que é com o meu clube, com o Clube de Regatas Vasco da Gama, do qual eu sou sócio há 51 anos. Na minha família, antes de registrar no registro civil, você ganha um título de sócio proprietário do Vasco da Gama. Obrigado. Obrigado, deputado Osório. Eu não farei nenhum comentário sobre a condição de vascaíno, deputado Osório. Por favor, presidente. Furtarei desse comentário, em nome da boa convivência parlamentar. Eu acho que nós somos maioria aqui, eu e o Osório, tá? Olha só. Deputados, obrigado, doutor Luiz Martins. Luiz Martins, para a saudação final, querem usar a palavra? Então, presidente, essa audiência pública, primeiro agradecer a todos os presentes, ela com certeza foi muito significativa. Essa é a maneira que eu entendo que se constrói dentro do Legislativo. Nós aqui não devemos ser o idealizador das leis. Nós precisamos discutir essas leis com a sociedade, com as partes interessadas, e aí dentro desse consenso chegarmos a essa Constituição que vai ser feita aqui. Eu tenho absoluta certeza que o deputado Geraldo Pudim vai ter a sensibilidade, ele provavelmente ou está vendo pela TV Alerj ou algum de seus assessores está assistindo, vai transmitir para ele o que foi colocado aqui e, repito, ele vai ter a sensibilidade de entender que a Constituição que precisa ser feita nesse momento de grave crise do Estado do Rio de Janeiro é fortalecer o comércio e, ao mesmo tempo, proteger o consumidor. Isso está sendo construído dessa maneira e é importante que assim seja. Cumprimos aqui o que eu entendo ser o papel de um legislador. Então, agradeço a todos vocês mais uma vez e gostaria que todas as audiências terminassem nesse mesmo sentido. Infelizmente, isso não acontece, mas essa aqui, com certeza, pode ser um marco de que as construções são feitas com o diálogo e com o consenso. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Julianelli, por sua participação, inclusive na Frente Parlamentar em Defesa do Setor Varejista. Deputado Luiz Martins, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Consumidores. Bem, senhor presidente Waldeck, aqui dá um testemunho para todos os senhores da participação muito importante nessa audiência, não só do presidente Waldeck, como o deputado Osório e o deputado Julianelli, que é um deputado muito atuante. Tudo que é comissão aqui, o Julianelli participa. E eu, como presidente aqui da Comissão de Defesa do Consumidor no segundo mandato, eu vejo, deputado Waldeck Julianelli, que foi realmente uma audiência propositiva. E aqui dá meu testemunho como defesa do consumidor, havia um conflito, né, que você é sempre massacrado, tem que olhar o consumidor, você tem que ver onde gera o emprego, onde gera a renda, que é justamente no comércio, na indústria.
E, nesse contexto todo, a participação dos senhores foi fundamental, da FEComércio, da CDL, do Serasa, de todos vocês. Agora, independente disso, é importante também, e a gente fica em contato através do presidente, para que vocês estejam se botar em pauta na quinta-feira. Eu acho que é importante a presença dos senhores, essa mobilização na quinta-feira, porque mostra aos outros colegas parlamentares que aqui a gente teve uma audiência que não participaram, que aqui foi uma audiência transparente, em defesa do consumidor, que em nenhum momento vocês quiseram ganhar discussão. Quando vocês estão abrindo mão de 10 para 15, é ajudando o consumidor, que é a fonte de renda de vocês têm que tratar eles bem. Ninguém quer, numa crise dessa, ficar sem pagar. Então, mostrar isso ao deputado Geraldo Pudim, porque os Correios foram um serviço de excelência no Brasil. Hoje é uma vergonha os Correios como estão. Aí se criou mais uma alternativa do tal do AR, pela incompetência do próprio sistema Correios. E aí gera mais despesa para o consumidor. No intuito de estar protegendo, está acabando prejudicando. O discurso para fora fica fácil, ao entendimento, por isso que vocês foram fundamentais para me esclarecer. Tinha até um videozinho, até uns 3 meses, conseguimos convencer o deputado Chiquinho, que está junto nesse processo para tirar, e esteve sempre junto conosco, Chiquinho da Mangueira. Então, eu quero dizer que eu estou muito satisfeito, pedindo mais uma vez desculpa por ter chegado atrasado, que eu estava no outro compromisso dentro da casa, e dizer que vocês foram, como o deputado Julianelli falou, fundamentais. E é importante vocês, na quinta-feira, se tiver algum outro deputado, conversem com ele, nós vamos conversar com todos aqui, e o único que vai ganhar no AR é uma coisa que é absurda nesse país, que se chama cartório. Esse é o jabuti. Então, dizer a vocês, Valdec, mais uma vez, saudar a sua iniciativa aqui. Eu acho que só ajudou o Estado do Rio de Janeiro, ajudou a empresa, o comércio e, principalmente, o consumidor. Obrigado, deputado Luiz Martins. Bom, eu quero agradecer a presença de todos e todas, nas figuras do senhor Carlos Monjardim, senhor Vander Nagata, Jair Francisco Gomes e Natan Schipper, né? E, em nome deles, saúdo todas as presenças. Dizer, portanto, que nós fizemos aqui algo muito importante em 2 aspectos. Em primeiro lugar, buscando ter em mente sempre a preocupação com o direito do consumidor, sem, no entanto, perder de vista, sem, no entanto, colocar esse direito em contraposição ao interesse muito importante para todos nós também, que é o interesse do comércio, do negócio, das atividades econômicas realizadas pelo setor do varejo, que é um dos mais importantes, os mais expressivos setores da economia brasileira, gera mais emprego que todos os outros, à exceção do serviço público. Portanto, é muito importante sempre prestigiar esse setor. Mas, além disso, nós prestamos aqui uma homenagem também, Luiz Martins, eu falei antes de você chegar, ao processo legislativo, que me incomoda muito, esse é o meu primeiro mandato, me incomoda muito a forma como vários projetos de lei, às vezes de autoria de deputados, às vezes de mensagens do Poder Executivo, são colocados na pauta de votação sem nenhum amadurecimento, sem nenhuma reflexão, muitas vezes até com colegas deputados que sequer ainda apreenderam, né, o conteúdo, as implicações daqueles projetos. Claro. Olha, muito bem lembrado, porque o rito dessa casa é passar nas comissões, na Comissão de Constituição e Justiça, quando... E o deputado foi muito feliz, deputado Valdec, quando a gente dá, às vezes, o parecer constitucional, favorável, muitas vezes nós não sabemos. É isso. Às vezes, numa parceria com o companheiro autor do projeto. E essa casa, determinados projetos importantíssimos, estão engavetados. Eu tenho projeto votando em 2011. E aí, às vezes, por ser uma casa presidencialista, por participar da mesa diretora, se põe um projeto como esse, sem se discutir nas comissões. Era importante eu reunir a Comissão de Defesa do Consumidor, a CCJ, a indústria, que trariam outros deputados.
ficaria muito mais transparente. Olha, você foi felicíssimo, é importante os senhores saberem do processo, que há interesses por trás também, deixar bem claro, porque não se põe um projeto desse e se luta à toa, não. Aqui não tem inocente nessa história, não. Exatamente. Entendeu? A gente aqui está trabalhando com transparência, mas não tem inocente. Exatamente. Eu não sou da mesa diretora, estou na defesa do consumidor há mais de 4 anos, e sei. Então, eu estou muito satisfeito na sua colocação e estou junto nessa questão de Vossa Excelência, que, na verdade, no fundo, falando para a FEComércio, é uma vergonha botar do jeito que se botou sem se discutir. É isso mesmo. Portanto, é isso mesmo. Ao fortalecer o processo legislativo, a gente fortalece esta Casa Legislativa. Uma das nossas 2 principais missões, né, pessoal? É fiscalizar e é legislar. E legislar não é simples. Legislar requer reflexão, debate, até que o projeto esteja maduro para ser colocado em votação. Por isso, acho que é uma outra homenagem que a gente presta aqui, não apenas ao setor do varejo, mas também ao próprio processo legislativo. E como a Comissão de Economia será chamada a dar parecer em plenário, assim, se a gente produzir o consenso com o deputado Geraldo Pudim, que eu acho que vai acontecer, de modo que o projeto avance, eu posso dar o parecer com texto consensual pela própria Comissão de Economia ali em plenário, né? O que vai sensibilizar o deputado também, não vai retirar o projeto dele de pauta. Se a gente, de fato, produzir um acordo com ele, na própria comissão, pela própria comissão ali em plenário, eu dou o parecer com o nosso texto consensual e, portanto, acho que é mais um elemento que agregará o deputado Geraldo Pudim nessa Constituição. Portanto, obrigado pela presença de todos e todas. Está encerrada a audiência.